O segundo ponto da formulação que estava colocada lá era a gessagem. O gesso, nós temos tanto o gesso agrícola como o gesso natural. Então, como estamos aqui, como nosso país é um país continental, a região sul e sudeste usa principalmente o gesso agrícola, que é um subproduto da fabricação do ácido fosfórico. Canas localizadas no Nordeste tranquilamente pode usar a gipsita, que é um gesso natural. A gipsita é sulfato de cálcio. Como é um produto natural, os teores de cálcio delas são um pouco superiores à gipsita artificial, que é fosfogesso. Mas o princípio é o mesmo. Tanto os efeitos positivos podem ser pelo gesso natural gipsita. Aqui é um exemplo de uma mina de Pernambuco, estão vendo aqui. Uma mina à flor da terra, ou então o gesso agrícola, chamado fosfogesso, cujo coração dele, como vocês notam aqui, é o teor de cálcio entre 26% e 28%, e o teor de enxofre em torno de 15%. Então, o que importa para nós aqui nessa primeira parte é entender que o gesso agrícola é um milagre. Eu não preciso incorporá-lo, ele desce no perfil. Diferentemente dos fertilizantes, o gesso agrícola, como vocês estão notando aqui, ele reparte em cálcio e reparte em enxofre, como qualquer fertilizante. Um cátio cálcio, um sulfato ânio. Parte dele continua na fórmula CaSO4, na forma o cálcio atraindo o sulfato na carga zero. Por não ter carga, essa parte vai para o subsolo, simplesmente arrastada pela água de chuva. Então, essa parte de cima do gesso que liberou cálcio e enxofre, eu uso como fertilizante, principalmente fonte de enxofre. E a parte que desceu, eu uso para melhorar o subsolo. Então, 1 tonelada de gesso agrícola, 1 tonelada de gesso natural, ela vai levar o teor de cálcio do solo em aproximadamente 200 quilos por hectare ou 150 quilos de enxofre. E vai aumentar o teor de cálcio do solo em 5 milimol de carga ou 0,5 centimol de carga. Isso é alteração positiva química que o gesso causa no solo. Mas o interesse nosso aqui, prático, é entender que depois do calcário, para que eu vou usar esse gesso natural, a gipsita ou o gesso agrícola? Eu vou usar principalmente para duas finalidades: efeito fertilizante e para condicionar subsuperfície. Muito embora também eu posso, muitas vezes, usar esse gesso natural, o gesso agrícola, para recuperar solos com excesso de potássio, com excesso de vinhaça. Eu também posso usar esse gesso agrícola, esse gesso natural, para condicionar compostagem, para condicionar estercos, para tirar aquele cheiro de amônia, cheiro de xixi, para diminuir a perda de amônia na compostagem. Bem, mas o principal uso do gesso hoje, um dos principais usos do gesso, é esse efeito do gesso milagroso que ele tem em relação ao problema da fonte de enxofre. Como eu já falei para vocês, o nitrogênio é um fertilizante caro, um fertilizante cuja origem é o ar associado ao gás da Bolívia e ao gás do petróleo. Naturalmente, a cana de açúcar, ela consegue tomar o N2 do ar do solo, combinar com o gás hidrogênio e nas bactérias que povoam as suas radicelas, que necessitam de ferro e molibdênio e de uma enzima chamada nitrogenase, unir o nitrogênio com o hidrogênio e fabricar amônia. Isto é, fabricar um adubo combinado, fabricar amônia, um fertilizante que tem 82 de nitrogênio. A pergunta fica: como que eu consigo potencializar essa fixação do nitrogênio formando amônia? É fácil. A pergunta fica: nitrogênio está sobrando na atmosfera, 79%, atmosfera do solo ou atmosfera acima do solo. A pergunta é: de onde que vem esse hidrogênio? A planta respira. A planta respira como nós, é um ser vivo. A planta exala gás carbônico e exala vapor da água. O vapor da água que a raiz exala é quebrado por uma enzima que tem enxofre chamado ferrodoxina,
e essa água, esse vapor da água gera hidrogênio e oxigênio. Isto é, gerou hidrogênio, matéria-prima para combinar com nitrogênio e formar amônia. Ou melhor dizendo, não existe fixação do nitrogênio do ar atmosférico, não existe nutrição de cana se não tiver enxofre. Embora o enxofre, erradamente, seja chamado de magro secundário. Então, vocês notam aqui, nesta cana colocada à nossa direita, uma cana adubada com nitrogênio, fósforo e potássio, verde. Você não vê a atmosfera, não vê o céu. Aqui faltou enxofre, uma cana amarela. Isto é, faltou tudo, faltou nitrogênio. Então, novamente, um aspecto do canavial lá em Goiatuba, Goiás, que tem nitrogênio, fósforo e enxofre, e aqui só nitrogênio. Aqui tem nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, aqui NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, quando falta enxofre, as folhas ficam amarelas, as folhas novas. A pergunta fica, como então fornecer esse enxofre através do gesso? Eu sei que o gesso tem 15% de enxofre. Então, uma colocação, 1 tonelada de gesso levaria para o solo 150 kg de enxofre. A cana quer aproximadamente 50 kg de enxofre por corte. 150 dividido por 50, a colocação de 1 tonelada de gesso levaria um suprimento por 2,5 a 3 cortes no mão de cooperação, facilitaria até operacional. Quando que eu vou usar esse bendito gesso para fornecer enxofre? Quando precisar. Não é porque eu gosto de usar gesso. O que é precisar? Quando a análise de solo tiver um teor de enxofre de 15 miligramas por decímetro cúbico, depende aonde. Em área de expansão, esse enxofre está na matéria orgânica, em cima, 0,25 centímetro. Em área que eu cultivei pelo menos uma vez, o sulfato foi expulso pelo fósforo e pelo calcário. Ele foi lixiviado, ele está na camada de baixo. Então, normalmente, eu procuro esse enxofre na camada de baixo, 20 a 40, 25 a 50. Se esse enxofre tiver menor que 15, vamos aplicar gesso. Mas não tem gesso, tudo bem. O mercado hoje oferece outras fontes de enxofre. Eu vou pegar uma fonte de enxofre, uma fonte de adubo que tem enxofre. Eu posso usar o superfosfato simples. Eu posso usar, por exemplo, o macroessêncio. Eu posso usar o nitrogold, nomes comerciais de empresas. E também eu posso usar, por exemplo, esse produto chamado Sulforgram da Produquímica, que tem 90% de S, e se usar 50 quilos, eu vou fornecer 45 a 50 quilos de S. E por ser uma forma de enxofre mais lenta, ele é um pouco mais eficiente, porque ele vai transformar esse S alimentar, em sulfato um pouco mais lentamente, em condição de aeração. Parte dele também, em condição de excesso de água, pode virar sulfeto. Esses enxofre alimentar, não importa o fornecedor, tem a vantagem de ser repelente de pragas de solo, seja pelo cheiro, seja pelo contato do gás. Então é uma opção de enxofre também interessante. Lembrando que ele pode substituir o gesso como fonte de enxofre. Então esses fertilizantes que têm esse S0, eles mais lentamente viram sulfato que pode ir para a planta, ao contrário de um gesso que já é sulfato prontamente disponível. Então tem uma atuação mais lenta e pode fornecer enxofre em períodos mais críticos à planta. Bem, a aplicação dele, por ser uma dose menor, ele tem um rendimento maior, e lembrar que esses enxofres aí são normalmente comercializados dentro de uma argila expansiva, sem problema de periculosidade ao ser humano. Ninguém vai aplicar enxofre de chaminé. Eu disse enxofre técnico, enxofre envolvido com argila expansiva. Bem, mas a função mais interessante do gesso é corrigir, ou melhor, condicionar a subsuperfície. Então nós sabemos que nós temos cana-de-açúcar, uma grande parte da cana-de-açúcar cultivada em solos distróficos, que tem saturação por bases menor que 50% em subsuperfície. E o pior, são álicos.
tem mais do que 50% da CTC efetiva preenchida com alumínio. Então, aquela parte do gesso que tem carga zero, desce para a subsuperfície, lá embaixo separa o casal cálcio e sulfato, o cálcio troca com alumínio, solo vermelho por alumínio, não tem raiz, o solo fica com cálcio, recupera a argila, mas liberou alumínio. Só que esse alumínio encontra o sulfato, é complexado pelo sulfato e forma um par iônico que a planta não absorve a LSO4+. O gesso não diminui alumínio, o gesso diminui a proporção, o gesso diminui a saturação por alumínio, o gesso diminui a saturação por alumínio. E com isso, eu consigo ter raiz mais profunda, porque aumentei cálcio, ou melhor, aumentei cálcio no denominador. Então, diminuí o M do gesso. Então, trabalhos típicos disso aqui, nós estamos cansados de ver. Um trabalho feito pelo professor Di Mattei, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, mostrou que a aplicação de apenas 1 tonelada de gesso resultou uma cana que produzia 87 e 97, 10 T por hectare. Mas por quê? Porque o solo, que era aí embaixo muito ácido, um V% ácido embaixo, vermelho, 25 e 15, passou a ser 45 e 25. O gesso melhorou, o cálcio embaixo melhorou o V%. Um trabalho clássico feito orientado do professor Trivelin Docena, mostrou que num solo de Pernambuco, na usina Trapiche, em Pernambuco, que o controle, não gosto de falar testemunho, o controle, sem aplicar calcário e gesso, produziu no primeiro corte 98 de cana. Correto. No segundo corte, no primeiro corte, desculpe, com calcário, a produção aumentou para 127. 98, 108, 30 toneladas, né? 30 de cana a mais. E se eu usasse só gesso? 117. Um não substitui o outro. Produziu menos. E se eu associasse os dois? Calcário e gesso. 147. 98. 108, 118, 128, 50 toneladas de cana a mais por hectare por condicionar o solo. 98 para 147, calcário e gesso. E o efeito continua na soqueira. O controle com 72, o calcário e gesso com 103, 82, 30 toneladas de cana a mais por hectare. Ou melhor dizendo, é melhor fazer práticas corretivas do que adubar. Primeiro fazer o berço, porque eu vou aumentar com o calcário e gesso, água, eu vou aumentar a raiz, vou aumentar a boca. E fórmula para gesso, uma fórmula nossa, eficiente, sem provocar exageros, uma fórmula que leva em conta análise solo. Eu vou usar gesso, como já falamos, quando a camada de 20 a 40, 25 a 50 tiver um V baixo, isto é, um V menor que 35%. Eu aplico a fórmula nossa, eu quero que chegue a 50 o V, que fique eutrófico o solo. Desconta o existente pelo tamanho do solo que é CTC, divide por 500, eu acho a dose de gesso. Como nós estamos aqui a nível de Brasil, cuidado. E nós falamos que 1 tonelada de gesso aumenta o teor de cálcio em 5 milimol de carga. 5 vezes 100, 500. Se for expressa a CTC, em milimol de carga. Nós falamos que uma de gesso aumenta o cálcio em 0,5 centimol. 0,5 vezes 100, eu dividiria por 50, pelo amor de Deus. Se a CTC for expressa em milimol, divide por 500. Se for em centimol, 10 vezes menos, divide por 50. Com essa fórmula, posta no computador, eu já corrijo não, eu condiciono meu solo em subsuperfície. Essa tabela do professor Mattei é a mesma coisa. É aquela fórmula na forma de tabela. Então, um solo com menos de 30 de CTC, ou 30 a 60, ou 60 a 60, de acordo com o V%, eu tenho a dose de gesso. Um solo arenoso com V menor que 10, 2 de gesso. Um solo arenoso com V perto de satisfatório, eu uso 1. Um solo argiloso com V
bem ácido, 3,5. Então, uma coerência. Isso eliminou o problema de colocar gesso em falta ou gesso em excesso. Com isso, isso é feito após o calcário. Se eu der gesso através dessa fórmula para melhorar a subsuperfície, eu já forneci enxofre. Descanso. Se não precisar gesso para a subsuperfície, cuidado, eu posso ser um fracassado. Eu preciso ver o enxofre. Se o enxofre já dissemos for menor que 15 mg por decímetro cúbico, se a fórmula não pediu gesso, põe uma fonte de enxofre à parte, que pode ser gesso ou pode ser outra fonte. Então, o gesso é insubstituível para melhorar a subsuperfície. Como fonte de enxofre, eu escolho a fonte. Então, após a calagem.